Olá pessoal, bom dia. Vamos a mais uma aula. Vamos ao módulo 11. No módulo 10 nós demos entrada aí nos conceitos urbanos e hoje nós vamos falar um pouco da principal atividade onde a maior parte da população está inserida dentro do ambiente urbano, que é o desenvolvimento do setor terciário da economia, que é o setor de comércio e serviços. Então vamos dar uma entrada logo no tema aqui, falando brevemente, fazendo uma diferenciação, já que a nossa intenção é de falar sobre esse segmento. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de serviços aqui. E logo de cara a gente tem aqui uma imagem que nos mostra aqui um escritório, porque é uma área de trabalho da Google, então que mostra muito bem essas atividade, como que ela cresceu nos últimos anos, atividades da informática, da produção de conteúdos, e que nos mostra bem essa questão dessa consolidação máxima do capitalismo através dessas novas formas, como a informática ela deu um impulso muito grande em relação a tudo isso que o capitalismo propõe, e a gente não sabe nem onde vai parar. Então, como nós já vimos lá nos capítulos 7 e 8, as mudanças econômicas aconteceram aí com o capitalismo, já a partir da década de 70, falamos bastante da expansão da globalização, e a gente vê que esses setores cada vez mais integrados. Que setores são esses? Os setores da economia, que a gente aprende desde sempre, desde lá no ensino fundamental, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. A gente vê que esses setores não são independentes, muito pelo contrário, eles são interdependentes. Você vê características próprias do setor terciário sendo usados no setor primário também. Você tem hoje muitos pecuaristas, muitos agricultores que têm a sua produção ligada intrinsecamente aí com a tecnologia. Então está tudo ligado, tudo interdependente, é a palavra mais correta. A gente vê essa imagem desse trator, parece mais um veículo extraterrestre. Então a gente vê bem esse caráter do desenvolvimento, da mecanização. Muitos tratores desses aí nem precisa de ninguém para comandá-lo, basta um programa de computador e ele é guiado aí por GPS. Então a gente vê toda essa engenhosidade também no setor primário. A gente vê o setor secundário da indústria também, com bastante transformação. A gente vê aqui nessa imagem bem clara, nós temos aí robôs, uma linha de produção completamente robotizada aqui. No caso aqui, essa foto é da República Tcheca. Então a gente vê que é um problema sério a robotização, porque se de um lado você tem uma rapidez, uma maior agilidade na produção das coisas, economia de matéria-prima, a gente tem um problema seríssimo que é o desemprego. Então é um contraste bastante nefasto. Enquanto que o capitalismo aumenta cada vez mais sua riqueza, a gente vê que quando começa a robotização ocorre aí uma drástica redução da mão de obra humana, de respeito à produção. E aí isso aí com a redução de custo para a empresa, você tem um aumento do problema social, que é o desemprego. Aí muitas dessas pessoas que acabam perdendo emprego, não só pelas máquinas do campo, mas também pelos robôs nas fábricas, essas pessoas têm uma tendência muito forte aí para o setor terciário da economia, que é o comércio ou serviços. E a gente vê que um país pobre é completamente diferente do que um país rico, esse setor terciário da economia. Um país pobre, muita gente vai estar no setor terciário também, mas vai estar aí ocupada aí com atividades informais, Não digo ilegais, mas digo informais, não confundam as coisas. Então, esse setor terciário, que sempre teve capacidade de empregar um número muito maior de pessoas do que o secundário, do que o setor primário, a gente vê aí que não é tão simples você falar do terciário como a gente fala do primário e do secundário, porque pelo primário você vai falar agricultura, pecuária e extrativismo mineral, enquanto que na indústria você vai falar a indústria, a produção, ou a construção civil, também é
Mas quando você fala do terciário, né, o leque de opção é muito maior, é comércio, são os serviços, mas também entram também as atividades informais, né, aqui que a gente chama bastante aí dos camelôs, ou então daquelas pessoas que fazem serviços informais, ou seja, mais conhecidos aí como biscateiros, né, que acabam trabalhando assim. Vamos lá. Aqui tem um quadro que fala sobre a diferença de desemprego conjuntural para desemprego estrutural. Qual a principal diferença? O desemprego conjuntural, todos os dois são ruins, claro, né? Desemprego é desemprego, mas eu ainda acho que o desemprego conjuntural ele é melhor do que o desemprego estrutural, porque pelo menos com o desemprego conjuntural você tem uma certeza de uma coisa, é uma crise econômica que está acontecendo. Então assim que a crise acabar, as vagas retornam. Se elas retornam, é por causa da conjuntura econômica que no momento fez com que o empregador tivesse que mandar um bocado de gente embora. Então aí, geralmente aí as empresas elas fazem programas de demissão voluntária para reduzir custos, né? De repente a pessoa está querendo já se aposentar e estava esperando um estímulo desse, porque geralmente as empresas pagam um percentual a mais para quem pedir a demissão, e aí a pessoa já ia se aposentar mesmo, isso dá um estímulo maior para ela. Isso pode acontecer. Aí no último caso a empresa manda embora, mas primeiro ela pergunta quem está a fim de sair. Já o desemprego estrutural é complicado, né? Uma vez que esse desemprego, como a própria foto mostra, né? Nós temos aqui duas máquinas que estão tirando o emprego do ser humano. Então uma vez colocado máquina, esse emprego não retorna mais. Então a gente pode dizer que o homem está perdendo para a máquina, para a tecnologia. Esse posto sendo ocupado aí por uma máquina, né, a intenção é o quê? Cortar custos, otimizar a produção. Isso aqui não volta mais para o trabalhador. Então muitas profissões mostram isso, né, como datilógrafo, por exemplo. Muitos contadores perderam o emprego. Por quê? Porque hoje você pode fazer a contabilidade da sua fábrica, da sua pequena empresa com um programa de computador. Ele vai ser muito mais rápido para fazer o serviço, basta uma pessoa depois para assinar. Mas você não vai ter que ter 2, 3 técnicos de contabilidade na sua empresa. Então isso aqui acabou fechando muitos escritórios de contabilidade. Você pega um contador, ele coloca ali uma pessoa ou duas no máximo para operar os computadores, ele acaba abrindo um escritório e vai atender 5, 6 empresas. E antigamente não, a própria empresa tinha um setor de contabilidade. Tamanha complexidade que era para fazer essas contas. Hoje, com os programas de computador, qualquer pessoa hoje faz. É só saber mexer, né? Aprender a mexer no computador, saber onde lançar os dados financeiros da empresa, e aí um técnico de contabilidade hoje acaba pegando o seu emprego de um contador. Aqui nessa parte do texto fala, né, sobre qual seria um novo setor, que alguns falam que seria o setor quaternário, que seria esse setor ligado basicamente aqui à informação, à telecomunicação, ou seja, algo muito mais tecnologicamente avançado. Só que você vai ter uma corrente que vai dizer o seguinte: olha, o setor quaternário que vocês estão querendo formar nada mais é do que essa junção, né, de toda essa tecnologia para todos os outros setores. Seria a união, porque aqui, como vocês podem ler, seria a união de algumas características do setor secundário com a do setor terciário. Por quê? Nós estamos falando aqui de uma robotização da produção, por exemplo. Né? E para outras pessoas, o que nós temos aqui? Seria necessário criar uma outra classificação de quaternário, nem tanto pela tecnologia, mas para diferenciar isso que eu acabei de falar para vocês, né, esse setor da informalidade. Porque quando você ouve falar no setor terciário, você acaba ficando com um leque de opções muito grande. Você vai falar em profissões que têm qualificação, por exemplo, médicos, engenheiros, advogados, professores, e de um outro lado você tem ambulantes, flanelinhas, né, vendedores que ficam no sinal. Cara, eles estão no mesmo setor de serviços, só que são funções bastante diferenciadas. Né? De um lado você tem qualificação
e o outro você tem uma pessoa que sem qualificação nenhuma está fazendo qualquer coisa para sobreviver. Mas ambos estão no mesmo setor. Por isso que alguns pensadores estão falando, tem que ter realmente setor quaternário. Mas para isso aqui, porque esse setor terciário ele está cada vez mais inchado, e esse inchaço aqui é o inchaço, né, das pessoas desqualificadas. Então, vocês já aprenderam no ensino fundamental a expressão hipertrofia do terciário. O que é hipertrofia? É o inchaço. Então, se você tem um país rico, desenvolvido, que tem uma grande parcela de pessoas no setor terciário, mas são pessoas de alta qualificação, a gente não fala que houve a hipertrofia do terciário naquele local, naquele país. Mas quando você pega um país pobre, que tem muita gente no setor terciário, mas essa grande parcela é composta de muitas pessoas na informalidade, aí ali tem o fenômeno da hipertrofia do terciário. O terciário está inchado. Então a gente tem que saber diferenciar isso aí também. Tá? E além da divisão da economia, né, nós temos aí outra divisão da sociedade, né, que é aquela do primeiro, segundo, terceiro setor. Quem seria o primeiro setor? O primeiro setor seria o Estado, né, ou seja, seria o governo. O segundo setor seria o empresariado, tá? Então é o capitalista, né, o reprodutor do capital. E o terceiro setor seria quem? Seríamos nós, né, enquanto sociedade civil organizada, atuando em áreas que nem o primeiro setor nem o segundo querem. Ou seja, nem o Estado tem capacidade para gerir e nem o poder privado quer ganhar dinheiro com aquilo ali, porque não interessa para ele. E aí cabe à sociedade civil se organizar para cobrar alguma coisa, porque se ninguém cobrar, aquilo ali não acontece. E aí a gente vê claramente o papel das ONGs nessa situação. Né? Quando você vê as ONGs aqui, isso aqui fica colorido? Sei lá se fica, vamos ver aqui, vamos mudar a cor aqui, o que acontece. ONGs. Deixa eu apagar que não está aparecendo nada aqui. Está ficando Opa, deixa eu ver aqui. Verdinho só no ONG. Não muda muita coisa, não. Só funciona quando a escrita tem fundo preto. Vale a pena. Prefiro botar a setinha que é melhor. Né? As ONGs, então, que vão acabar se mobilizando, pressionando o governo para defender uma causa, né, que se ninguém fizer, não vai acontecer nada daquilo ali. Ou seja, só quando tem uma pressão da sociedade que o governo vai se movimentar. E aí, às vezes, nem só o governo, mas até o setor privado também. E a gente está percebendo isso agora, com essa pandemia, o quanto que a gente vê as empresas ajudando aí com dinheiro aí em todo esse setor. Mas, volto a dizer, né, isso aí é busca de lucro. Não esqueçam que todo dia aparece no Jornal Nacional, né, o William Bonner falando de empresas que estão colaborando com investimentos. Legal, a empresa está investindo. Mas isso é propaganda para ela, tá? Não esqueçam disso, tá? Você está tendo o nome da sua empresa sendo dita no Jornal Nacional, né, no jornal de horário nobre da televisão brasileira, e que de repente, se você for pagar pela propaganda, pelo anúncio no intervalo do Jornal Nacional, esse anúncio é uma fortuna. Então, que legal, né? Em vez de eu ficar pagando propaganda, fazendo propaganda, eu mando o William Bonner fazer a propaganda da minha empresa. Tem essa questão social também, não esqueçam, né? As pessoas, quando for comprar um produto, vão olhar aquela marca na prateleira e falar: esse aqui é aquele que ajudou bastante na época da Covid, vou comprar esse produto aqui, não vou comprar do concorrente dele, porque o concorrente dele não ajudou. Isso é estratégia de marketing também, não vamos esquecer. É legal, lógico, é extremamente louvável que cheguem esses recursos, mas ninguém é tão santo assim. Vamos lá, terceirização produtiva e tendência de terceirização. Por mais que o nome pareça ser igual, né, são resultados completamente diferentes. Uma coisa é terceirização, ou seja, você terceirizar alguma coisa, e outra é a tendência de terciarização. São duas coisas. Terceirizar é terceiros fazerem.
terciarização é o aumento do setor terciário. Tá? Uma das características mais marcantes da terceira revolução industrial é a terceirização da produção iniciada nos anos 70. Ou seja, quando você tem uma empresa e aí você manda outras empresas fazer determinados segmentos daquilo que você fazia. Isso é você terceirizar um setor. Tá? Então, de repente, você manda uma outra empresa fazer uma peça que você fazia. Então, isso aí, você vai fazer uma planilha de custos, claro, e você vai perceber que é muito mais fácil você mandar uma outra empresa fazer do que você fazer. Isso é o processo de terceirização. É o que a gente vê como que carros são fabricados. Né? Às vezes você manda o motor vem da Alemanha, você vem o computador de bordo vem do Japão, o sistema de freio vem da França, pneu vem da França ou da Itália, né? com Firestone, Bridgestone, Michelin, o banco vem do Brasil, tá? Ou seja, procura onde o custo da mão de obra seja mais barato e também impostos, né? Matéria-prima, fonte de energia seja mais barato também. Nada mais é do que o processo de desconcentração da produção industrial. Então você faz um produto, mas na verdade peças vêm de diversas partes do mundo. Isso aí passou a acontecer muito a partir dos anos 70 aí, né? Então você vai atrás, ou às vezes de uma qualidade maior, de uma tecnologia melhor, de uma mão de obra mais barata. Então as peças chegam prontas, né? Vêm de países que sabem fazer, e agora eu vou botar no país que pode montar. Por exemplo, eu posso mandar peças para o mexicano, para o brasileiro, para o chinês, para o tailandês, coreano, montar, qualquer um monta, é só aprender, né? Então é exatamente o que está falando nesse parágrafo aqui, né? Quando a empresa busca locais onde seja mais vantagem, onde oferece mais vantagens comparativas nesse sentido, que está escrito aqui. Então, com isso, países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Japão passaram por um forte processo de desindustrialização, porque eles mandaram indústrias para essas regiões mais pobres, mas em processo de desenvolvimento, países emergentes, e aí eles passam por essa desindustrialização, ou seja, o setor secundário deles diminui bastante. E aí, o que vai acontecer? Vai ganhar força o setor terciário, é isso que a gente vai ver aqui, ó. Enquanto a partida, o que eu falei, ó, China, Índia, Coreia do Sul e México passaram por um grande processo de industrialização. Sim, porque com a chegada das empresas oriundas do mundo desenvolvido. Então as empresas saem daqui, do mundo desenvolvido, e vai para o mundo em desenvolvimento. Então, enquanto um desindustrializa-se, o outro passa a se industrializar. É importante entender que, por mais que os países desenvolvidos tenha reduzido sua participação na produção industrial, não perderam sua hegemonia econômica graças à atuação das empresas transnacionais. Claro, né? Não esqueça que a empresa está nesses países aqui, mas é de quem é? É dos países ricos. Elas só transferiram as unidades produtivas para os países em desenvolvimento. Mas essas transnacionais aqui nesses países acabam pegando o seu lucro e mandando para o país 7, né? É o que nós chamamos de remessa de lucros para o exterior. As empresas ganham dinheiro aqui, lógico, investem no país, mas uma boa parcela desse lucro acaba retornando para as suas sedes nos países de origem. Claro, né? Se não fosse assim, eles não teriam vindo para cá. Beleza? Olha o gás chegando, gente. Tem que fechar a janela, mas não vou fechar não. Tá calor aqui, tô com o ventilador ligado. Deixa assim mesmo, rapidinho. Então são as transnacionais sediadas em seus próprios territórios, mas cujas etapas produtivas acontecem em países em desenvolvimento, como eu já expliquei para vocês, né? Além disso, essas empresas são marcadas pela produção científica, pelo comércio e pelos serviços extremamente diversificados e sofisticados, que coloca seus países sedes na condição de economias pós-industriais, focadas no setor terciário e que concentram seus trabalhadores principalmente nesse setor, ou seja, o setor terciário. E esse é o fenômeno conhecido como terciarização. Então, quando vocês ouvirem falar, o país
rico, né, ele desindustrializou-se. Não cai na cabeça que ele ficou pobre não, pelo amor de Deus, né? As unidades produtivas saíram, foram para outras regiões, e aí ganha força o setor terciário. Agora, uma coisa é certa, houve desemprego nesses países ricos. Por isso que a gente percebe que nos últimos anos tem crescido muito aquela questão da xenofobia nesses países. Porque aquelas pessoas, né, locais que trabalhavam nessas fábricas, elas não perdem emprego. Algumas delas vão ficar desempregadas, outras vão para o setor terciário, algumas ficam desempregadas, e aí acabam querendo aquela vaga que antes eles não queriam, que é aquela vaga ocupada por esses imigrantes. E aí aquele imigrante que há tempos atrás não fedia nem cheirava, vamos dizer assim, não era nem importante para eles, não atrapalhava eles, porque aquele imigrante fazia um serviço que ele não queria, porque ele tinha uma posição melhor. Agora ele vai querer. Aí agora ele percebe que aquele imigrante ele está roubando a vaga dele. Né? Ele vai dizer logo, olha, a vaga são para os locais. Esses imigrantes estão atrapalhando a gente. E aí a gente começa a ver esse problema da xenofobia acontecendo. Então a gente vê aqui, né, algumas marcas, né, que a gente vê dessa evolução do setor terciário, algumas marcas que são novas, não para vocês, mas para a gente mais velho um pouquinho. Isso aqui é coisa nova para a gente, né? Uber, Facebook, essas coisas, não existia nada disso. Mas você vê que são empresas hoje ligadas ao setor terciário. Né? Você quer viajar, você quer alugar um local barato, aí você baixa o Airbnb, eu acho que é assim que fala, Airbnb, né? Quer comprar produtos, o Alibaba, como o Alibaba hoje é dono de uma grande rede de vendas, como o AliExpress, né? O AliExpress é do grupo Alibaba. Você tem o Facebook crescendo mais ainda como produtora de mídia, aí você entra aqui no reboque do Facebook, você tem aí o Instagram, você tem o WhatsApp, né? O Uber, caramba, o Uber, muita gente fica pensando no Uber só na questão de ficar pedindo um carrinho para ir até ali. O Uber já está em parceria com a Google, né, em pesquisas aí com veículos, com drones, né, para transporte de pessoas. Caramba, fantástico, né? Vamos ver se a gente consegue ver o drone que eu estou falando aqui. Deixa eu abrir uma telinha aqui. Para ver se dá para a gente ver, né? Vou botar aqui, drone, vamos botar assim, drone Uber Google. Vamos ver se aparece alguma coisa pra gente aqui. Tá aqui, ó. Nós estamos em parceria com a Hyundai também. Nós estamos investindo com todo mundo que puder. Olha aqui, ó. O Google X. Já pensou vocês puderem viajar assim? É drone, tá? Você vê que as áreas estão em cima, são drones. E tinha um vídeo aqui da pessoa no drone já fazendo teste. Eu não sei se foi esse aqui. Então, né, o drone hoje já é uma realidade, tem até ataque aéreo com drone. Olha o Uber aqui. Um minutinho só. Melhora muito não, mas melhora um cadinho, né? Voltei. Então a gente vê essa parceria acontecendo aí bacana, né? Não sei se eu vou ter tempo de ver isso aí, vocês vão ver. Do jeito que está indo rápido as coisas. Voltamos, vamos lá. Esse aqui, então temos aqui, ó, um rankingzinho, né, da participação da economia na produção industrial do mundo. Então a gente vê aqui os Estados Unidos, né, diminuindo, Japão também, a China cresceu, ou seja, aqui perde, aqui ganha, né? Você vê, ó, Itália perdendo também, Reino Unido perdendo, a Índia crescendo, exatamente aquilo que nós falamos aqui em cima sobre desindustrialização de uns e maior industrialização de outros.
vamos lá, a evolução do emprego no atual estágio do capitalismo. Então a gente vê que da segunda para a terceira, né, existe uma alteração fundamental no emprego, que foi a exigência de um trabalhador mais qualificado. Ó. Enquanto que da primeira para a segunda revolução, você não tinha essa exigência de trabalhador qualificado, na terceira, né, com o toyotismo, nós vamos ter maior exigência. Então as pessoas acabam tendo que aprender um pouco mais, né, para poder realizar diversas tarefas numa empresa, tá? Pode ser em qualquer tipo de empresa. Não tem mais aquele negócio da falta de especialização, ou seja, você fazia apenas uma coisa, colocar uma coca, colocar uma placa, colocar um espelho retrovisor e só aquilo que você sabe fazer. Não. Hoje o trabalhador ele é muito mais qualificado, podendo realizar diversas tarefas aí. E aí que tá, aí você tem um profissional mais qualificado, mais especializado, então acaba envolvendo até custos dessa pessoa. Né? Então de repente para você sobreviver nesse mercado, né, nessa selva de pedra, vamos dizer assim, você tem que falar mais de uma língua, né? Então está aqui, ó, domínio de várias línguas, dominar a informática, isso aqui é fundamental. Muita gente achou que isso aqui não ia à frente, muito pelo contrário, né? Diversas qualificações e também de pessoas cada vez mais voltadas aí a desempenhar, né, qualquer tipo de serviço aí, numa fábrica, por exemplo. Você tem que ser uma pessoa de sentidos aguçados, né? Saber a hora de mudar, né? Você tem que ser, como diria o velho Bruce Lee, tem que ser como a água, né? Ela se molda de diversas formas. Bacana isso. Achei interessante esse lance do Bruce Lee. A partir dessa lógica, em certa parte do setor terciário, há uma oferta de emprego de alto nível, com alta remuneração, promessa de grande ascensão profissional. Sim, sim. Mas você acaba vendo um problema maior. E as pessoas que não têm dinheiro para poder se qualificar, essas pessoas não terão chance de entrar, de pegar aquele tipo de serviço. Ou seja, a gente vê um aprofundamento, né, do fosso que separa as pessoas mais ricas das mais pobres. Enquanto em outra parte do mesmo setor, a exigência é de cumprimento de funções básicas e extremamente especializadas e que por isso oferecem baixa remuneração e pequena possibilidade de ascensão profissional, ou seja, aquelas pessoas que não têm condição de estar naquele outro patamar de funções mais especializadas, vai ter que ficar nessa aqui de baixa remuneração simplesmente porque ele não tem capacidade para aquilo. Em países mais desenvolvidos, o setor terciário é mais dinâmico em todas as direções, contribuindo para a maior absorção da mão de obra em todas as suas condições. Já nos países pobres, menos desenvolvidos, o dinamismo já não acontece, ele é menor, contribuindo para o fenômeno da hipertrofia do setor terciário, aquilo que nós falamos. Ou seja, as vagas formais é muito mais restrito, porque poucas pessoas têm aquela formação pretendida, que é pedida, e boa parte dos trabalhadores não possui tal qualificação. O que acontece? Já que eles não conseguem ingressar de maneira formal na economia, ele acaba, de forma legalizada, e legalizada aqui no sentido de leis, carteira de trabalho direitinho, garantindo tendo todas as suas garantias trabalhistas, ele acaba tendo que entrar no mercado informal, sem garantias legais mínimas e, portanto, totalmente vulneráveis. Como assim? Imagina bem, acontece algum acidente com essa pessoa, ele não é amparado por lei. Então ele vai ficar em casa como ficaria o outro, só que o outro, por ser um trabalhador formal, ele vai receber lá direitinho a licença médica dele, vai ficar em casa recebendo o salário dele. E a pessoa que faz bicos, faz desse trabalho informal, ele não tem condição. Ele fica aí completamente vulnerável aí a qualquer coisa que aconteça na economia, por exemplo. E é o que a gente vê hoje em dia, muita gente dependendo aí de receber Bolsa Família, porque são essas pessoas mais vulneráveis que nós estamos falando aqui. A relação entre os indicadores econômicos e a força de trabalho. Então vamos lá. Podemos identificar e medir o desenvolvimento econômico de um país observando o quê? Observando a força de trabalho, como é que ela está distribuída.
Então, quanto mais a população economicamente ativa, ou seja, aquela população, né, acima de 14 anos que esteja trabalhando ou em busca de trabalho. Porque essa palavra aqui, ó, ativa, ela pode enganar. Porque a pessoa pode pensar assim, não, é a pessoa que está trabalhando. Não, e a pessoa que está procurando emprego, ela também está ativa, ela não está inativa. Só não tem um emprego, mas ela está ativa. É diferente de, e você está procurando emprego? Não, quero trabalhar não. Então você está inativo. Se você está inativo, você não entra na taxa de desemprego. Aqui a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente fala assim, a gente escuta na televisão assim, a taxa de desemprego no Brasil caiu. Aí quem está escutando a notícia, imagina o quê? Nossa, que bom, tem mais gente empregada. Pode ser, mas também pode não ser. Porque se o pesquisador chega para você e fala assim, oi, tudo bem? E aí, você está procurando emprego? Tô. Conseguiu? Não, não estou procurando. Então, você entra na taxa de desemprego, porque você está procurando emprego e não tem. Então, você entrou na taxa de desempregado. Mas se a pessoa chega para você e fala, e aí, está procurando emprego? Aí você fala, cara, eu cansei de procurar. Nesse momento, não estou procurando. Vou fazer um curso para me especializar melhor e depois volto a procurar. Nesse momento, você então não entra na taxa de desemprego, porque você não está procurando emprego. É isso que eu queria que vocês tomassem cuidado. Entendeu? Porque senão você pode escutar essa frase, né? A taxa de desemprego no Brasil caiu. Você fala, nossa, que maneiro. Não, pode estar tão ruim a situação, que as pessoas estão desistindo de procurar emprego. E aí, essa pessoa não vai entrar na taxa de desempregado, porque ela não quer procurar emprego. E não é porque ela não quer porque já tem, ou porque ela ganhou algum dinheiro. Não, ela não quer porque ela cansou de bater na portaria, né? No portão das fábricas, por exemplo, das lojas, e ninguém dá emprego a ela. E ela desistiu. Então ela não entra porque ela não está procurando. E muita gente deixou de procurar para ir se especializar. Quem tem dinheiro, né? Vou fazer um cursinho. Acontece muito, né, com jovens casais, onde um de repente sai do seu emprego, que ganha um dinheiro, e aí fica em casa estudando um ano para fazer um concurso, para voltar com qualificação agora, porque ele estudou durante um ano, para voltar a fazer um concurso e conseguir passar. Entenderam? Então aí a gente percebe que o que aconteceu? Ele está fora do mercado de trabalho, mas ele não vai ser contado, porque ele não quer, ele não está afim de se empregar. É exatamente isso aí. Beleza? Vamos lá. Em países onde o processo de industrialização, então, iniciou-se recentemente, enquanto um pouquinho aqui, de maneira geral, quando o país passa por um desenvolvimento econômico urbano industrial, haverá abertura de postos de trabalho nos setores secundário e terciário e, consequentemente, modernização gradativa das atividades primárias, o que implica, na maioria das vezes, na mecanização e redução do número de pessoas no campo. Claro, isso aqui no processo, né? Você teve uma revolução industrial, máquinas chegando no campo, foi liberando os trabalhadores do campo. País onde esse processo iniciou-se recentemente, ou seja, por exemplo, Brasil, a população economicamente ativa costuma ficar dividida entre os três setores, com ênfase para os setores secundário e terciário, em processo de transição. Quando já há um processo de desindustrialização, como nos Estados Unidos que nós falamos, em que se verifica uma redução da participação da industrial na economia do país, as indústrias restantes passam por um forte processo de robotização. Aquilo que eu te falei, né? Quando eu falei que muitos moradores dos Estados Unidos perderam o emprego ou porque as fábricas foram para os países pobres, ou porque as suas fábricas, aquelas que não saíram, simplesmente robotizaram, como aquela imagem que vocês têm logo lá em cima. E aí a pessoa perdeu o emprego sem que a fábrica fosse para outro país. Ela provocou a robotização e automaticamente essa pessoa acaba se concentrando no setor terciário da economia aqui. Tá? Então a terciarização da economia, ou seja, esse aumento do setor terciário, determina um aumento gradual da chamada renda nacional bruta, que tem o mesmo valor do produto nacional bruto. Esse último indicador leva em consideração todos os bens e serviços produzidos e vendidos no país
né, nos 3 setores da economia ao longo de um ano. Diferentemente do produto interno bruto, nele não se consideram as riquezas remetidas ao exterior. Tá? Então, quando você fala do PIB, o PIB é tudo, é a soma de tudo que é produzido no país, inclusive das transnacionais. Já o produto nacional bruto é só nacional, como o próprio nome está dizendo. Isso não vai embora, né? Não vai como remessa de lucro para o exterior. Então é mais correto a gente falar no produto nacional bruto do que o produto interno bruto, já que no interno bruto você não considera isso aí, tá? Você, quer dizer, o interno bruto considera até o que é remetido para o exterior, o nacional bruto não. Por outro lado, os ganhos obtidos por empresas nacionais no exterior que ingressam no país de origem ao longo do ano são contabilizados, ou seja, só o que é nacional, até aquelas empresas nossas que estão lá fora, como a Petrobras, por exemplo. Né? O PNB ou RNB, que é a Renda Nacional Bruta, quando dividido pelo número de habitantes do país, tem a denominação de per capita, ou seja, por cabeça. No final, a Renda Nacional Bruta per capita é utilizada como indicador socioeconômico para a atual medição do nível de vida da população mundial, ou seja, o IDH. Né? Então você vê quanto foi dividido, se fosse dividido, né? É um índice bastante hipotético aí. Tanto que está aqui, ó. É importante lembrar que a Renda Nacional Bruta per capita possui algumas limitações, pois ao se dividir o valor total pelo número de habitantes, tem-se um dado bastante genérico. Claro que é bastante genérico, porque ninguém divide assim. É só o se, como eu falei, né? Se fôssemos dividir, não leva em conta o que? A desigualdade nessa distribuição, com certeza, né? Imagina todo mundo ganhasse, pegasse a renda nacional, pegasse toda a riqueza nacional e dividisse pelas pessoas igualmente. Nem país socialista teve essa divisão igualitária assim. Também não é possível comparar precisamente a renda per capita dos países, já que o preço dos produtos e a forma de arrecadação de impostos em cada país são completamente diferentes, com certeza. Toma uma aguinha aqui. Vamos olhar a palavra. Dentro da realidade da terciarização, muitos países têm concentrado sua economia em atividades novas e não convencionais. O desenvolvimento das tecnologias de informação, famoso pessoal de TI, e de comunicação, por exemplo, tem levado à criação de empregos no setor de prestação de serviços de call center e de serviços ligados à produção das partes físicas de computadores. Né? Então, uma mudança completa aí de novas possibilidades. Essas atividades estão normalmente associadas a empresas transnacionais de países desenvolvidos e vem dinamizando a economia de países subdesenvolvidos como a Índia, Sri Lanka, Argentina, Costa Rica, Filipinas, atraindo grande número de trabalhadores. E aí com isso, né, a gente vê que, por exemplo, a Europa ganha muito dinheiro com o turismo, já que o turismo é um setor bastante lucrativo do setor terciário. Então a gente vê aqui que esse setor se beneficia bastante da evolução, né, dos transportes. Hoje tem muito mais linhas aéreas, né? Hoje vocês têm muito mais navios transatlânticos e acaba barateando mais por causa justamente para essa concorrência. Tá? Então, maior tecnologia, maior quantidade de concorrentes, isso possibilitou bastante aí esse barateamento, né, das viagens. Hoje você consegue fazer uma viagem transatlântica aí, juntando dinheiro durante um ano aí, você consegue pagar aí uns R$3.000 e fazer uma viagem transatlântica. R$3.000 e divididos ainda em 10 vezes, é só você começar a pagar antes, né? Quanto mais perto da viagem, fica pior, mas você tem que chegar no dia da viagem com tudo pago, então começa a pagar antes, simples. Então você vê que muitas coisas favoreceram o turismo. Hoje em dia, a gente fala, né, no aumento da longevidade, ou seja, as pessoas estão conseguindo viver mais, então muita gente quer passear, principalmente pais ricos, né? A pessoa trabalha, no final de sua vida vai fazer o quê? Vai curtir a sua aposentadoria, é o que a gente vê escrito aqui, ó, principalmente os pais ricos, né? O que leva uma grande número de aposentados com uma vida financeira já estabilizada a fazer turismo.
Tá? E quais são os maiores fluxos, né? Para onde que eles vão, principalmente? A gente vai ver, né, esses maiores fluxos de turistas, ou seja, aqueles que passeiam mais, lógico, são os países mais ricos, né? É o turista dos Estados Unidos, da Europa ocidental, não da oriental, pelo amor de Deus, Japão, né? E aí, para onde que eles acabam, né? Por que essa região, né, perdão, aqui é o contrário, aqui são os fluxos para onde eles vão, tá? Para onde a maior parte dos turistas do mundo inteiro vão para esses países aqui. Não acaba sendo eles também os maiores turistas, né, por conta da riqueza deles, mas são os locais de busca por turismo. Então, por que esses locais são extremamente buscados aí por pessoas do mundo inteiro? E aí a gente vai ver aqui, ó, né, a presença de população com elevado poder de consumo, então lá já explica isso. Ótima estrutura de hotéis, por exemplo, boa infraestrutura de transporte urbano, grande cuidado com o patrimônio histórico, né? Você vai na Europa principalmente, você visita aqueles monumentos lá bastante antigos lá e você percebe que eles são cuidadosos. Lógico, eles sabem que ganham dinheiro à beça por conta disso, então eles têm que preservar, né? Como essa imagem aqui, bonita aqui, de onde que é isso aqui? Casarão que abriga a prefeitura da cidade de Montreal, né? Canadá. Estamos aqui, ó. Olha que bonito. A pessoa vai lá, vai visitar, então a gente tem que preservar. Volta a preservar. Aqui em Guapimirim a gente tem uma estação de trem que é centenária e que a gente vê que não fazem questão de preservar. Aquilo ali era para ser um local de visitação, né? A igrejinha da Barreira, por exemplo, de 1713. Guapimirim não tem ninguém aqui, o nosso setor de turismo não funciona. Desculpa, mas não funciona. Nós temos aqui possibilidade. Guapimirim é a terra do paraíso ecológico, né? Uma terra de possibilidade de turismo. Mas nós vamos continuar sendo a terra de possibilidade de turismo, né? Que tem um potencial turístico. É a terra de potencial, mas tal potencial não é aproveitado. E aí, qual é o fluxo, né? Qual o país que mais recebe? Então aqui está o maior fluxo do turismo internacional e o país que é mais visitado é a França, né? Principalmente aí a França, principalmente a cidade de Paris, né? É a mais visitada do mundo. Agora, o mundo em desenvolvimento, como o Brasil, também apresenta algumas vantagens competitivas, né? Nós temos aqui, ó, paisagens naturais, tropicais, né? Vemos aí a questão do ecoturismo, a questão do tempo, né? Dias mais ensolarados, então muita gente vem para cá, muito europeu vem para cá por causa dessa questão da temperatura mais alta, praia, né? Existência de paisagens consideradas exóticas, a Amazônia, conhecer o Pantanal, não só aqui, tá? Em outros países do mundo, na África também, muita gente vai para conhecer aquela savana, conhecer aqueles parques maravilhosos. Que mais pode falar aqui? Variações de manifestações culturais, com certeza, né? Ver as danças, conhecer outras culturas, patrimônios arquitetônicos também, sítios históricos, fazer canoagem, que bacana, a gente vê isso também, né? No ranking mundial de competitividade do setor turístico, o Brasil ocupa, né, um papel aqui de coadjuvante, então está aqui participando aqui, recebendo principalmente aqui visitantes europeus que vêm conhecer principalmente a Amazônia, né, cidades turísticas da região sudeste, como aquelas cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro pela sua beleza e suas praias, região nordeste, calor, aquelas praias fantásticas também, conhecer diversos pontos ali, a história de Salvador, as dunas, né, de Salvador, da região ali do entorno, os lençóis maranhenses, aquela questão toda, né? Com o crescimento da classe média na última década e com maior disponibilidade de crédito, verificou-se um aumento significativo de viagens também de brasileiros para o exterior, né? Melhorou aí. Hoje nós temos uma imigração turística muito forte aqui. As crises econômicas e as constantes desvalorizações do real em relação ao dólar são fatores que podem ser considerados limitantes. Claro, né? Toda vez que o nosso dólar, o nosso real fica muito desvalorizado, como está agora, praticamente quase que R$6 aí, então dificulta a pessoa ir passear.
porque ela vai ter que dar R$1 para pegar $5, 5 e pouco, não sei. Agora, quando a nossa moeda está mais valorizada, aumenta o turismo, sim. Tá? Então, nós temos aqui, né, o aumento de competitividade, no caso dos principais países, o turismo aqui. Então, temos aqui, ó, temos diversos tipos de turismo, né, o turismo de belezas naturais, o turismo do entretenimento, como por exemplo aqui a Disneylândia, o turismo cultural, você vai atrás apenas de cultura, então você vai visitar museus, por exemplo, turismo de negócios. O que é um turismo de negócio? Você vai até os Estados Unidos para fechar um negócio, fechar um contrato, e aí o que acontece? Você vai vir no voo no outro dia, enquanto você está lá, então você vai fazer turismo. Então você não foi para fazer turismo, você foi para fechar um negócio. Mas acontece que as pessoas aproveitam isso e vai dar uma voltinha. Vou ficar, já que eu tenho que ir, eu vou aproveitar e conhecer alguns locais. Isso acontece. Turismo religioso, né? Por exemplo, quem vai até Meca, na Arábia Saudita, né? Ou então quem vai até a Basílica de São Pedro, né? Em Roma para ver o Papa, acontece também. Quem vai até Jerusalém, ou seja, diversos pontos são de turismo religioso. Turismo também de grandes eventos, como nós tivemos aqui, nós tivemos a Copa do Mundo, tivemos as Olimpíadas, não necessariamente nessa ordem, primeiro Olimpíada, depois Copa do Mundo, então muita gente acaba viajando também, se prepara para viajar. Então aqui, né, nós temos aqui, certos países têm se destacado enormemente em algumas dessas modalidades, e aí o Brasil é citado justamente aqui, né, não só pelas suas belezas naturais, a gente vai encontrar nesse turismo aqui de belezas naturais, é citado também pela questão dos grandes eventos. Então nós temos Copa do Mundo, nós temos Jogos Olímpicos, nós temos Rock in Rio, né? Nós temos Carnaval também, que mostra um misto, né? Então você tem cultura, a França por seu circuito cultural, os Estados Unidos pelo seu turismo e entretenimento, aí um exemplo está aqui, né? com os parques da Disney. É importante lembrar que, ao mesmo tempo, favorece o desenvolvimento econômico, gerando renda às empresas e à população local, além de investimentos em infraestrutura e turismo, ou de infraestrutura. O turismo pode também favorecer atividades ilegais. Claro, né, se vem muita gente para cá na época do Carnaval, na época de Copa, você vai ter um aumento de roubos, por exemplo, tráfico de drogas, porque essas pessoas vêm e muitas delas querem consumir a droga, aí acaba incentivando também isso. Ou então muita gente vem aqui para curtir as praias, porque sabe que aqui vai ter um montão de mulheres, pode encontrar prostitutas, então isso acaba favorecendo também a prostituição, o contrabando, a imigração de pessoas não autorizadas. Isso aí, você tem a parte legal e a parte legal se beneficiando com o turismo também, além de ter também possibilidade de disseminação de doenças, né? Existe aqui uma teoria muito forte, que aquela época da chikungunya foi exatamente na época próxima foi da Copa do Mundo. Então essa doença deveria ter vindo para cá com esses imigrantes que vieram para cá. Olha que loucura, né? Com esses turistas que vieram para cá. Todos esses fatores podem prejudicar diretamente a soberania dos países envolvidos. Além disso, a maioria das atividades turísticas, por não se manterem durante um ano inteiro, não podem ser consideradas principal fonte de renda de um país ou de uma região, devendo ser encarados como atividades econômicas complementares. Aí não pode ficar dependendo só disso aqui. Imagina Carnaval. O ano todo sem Carnaval. Não tem como, né? Contudo, podemos destacar, né, o ocorrido no arquipélago de Galápagos, que a partir da criação do Parque Nacional de Galápagos, a partir de 59, passou a oferecer um grande estímulo ao turismo sustentável, o ecoturismo, como um exemplo positivo de atividade turística em que conseguiu combinar o desenvolvimento econômico, proteção e equilíbrio do meio ambiente, favorecendo a economia local. Ou seja, não podemos esquecer que muita gente viaja e acaba até destruindo, né? Muita gente vai para a região de Angra dos Reis, vai visitar a Ilha Grande, vai sai arrebentando com mato, levando espécies de plantas de lá, que vai chegar em casa a espécie vai morrer, porque o microambiente na casa é completamente diferente do que o ambiente onde aquela planta estava. Tá?
aqui a parte ruim, né, desse turismo é a sujeirada que acontece aqui, ó. Carnaval, então, é o que a gente mais encontra. Beleza, pessoal? Então vamos ficando por aqui e nos encontramos a qualquer momento aí. Próxima aula, estou aí para tirar dúvidas de vocês. Valeu? Espero que vocês revejam a aula de hoje, anotem possíveis dúvidas para a gente poder tirar depois. Valeu? Um abraço, fica com Deus, se cuida sempre. Beijo, tchau.